Ok, então eu preparei uma apresentaçãozinha que eu intitulei Ficção Científica e Fantasia, uma impressão logicamente fundamentada. É uma introdução, ou uma tentativa de introdução à ficção científica, por, acreditem se quiser, Rodrigo Domingues, que sou eu, o Spy. O disclaimer, né, todas as imagens estão sob licença Creative Commons, então não se preocupem se for para o ar, for gravado, ou então o Google me enganou. Bom, um pequeno aviso antes da gente começar. O termo ficção ele não possui definição formal objetiva no campo do discurso narrativo ou da literatura. Dessa forma, o termo ficção científica, muito menos. E ainda mais, eu não sou um pesquisador da área de comunicação ou de literatura ou de narratologia. Eu sou um pesquisador e utilizei ferramentas e conceitos desses três campos nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos. Dessa forma, subjetividade, impressões ou percepções do apresentador certamente ocorrerão. Vocês vão perceber essas subjetividades ou essas impressões próprias quando elas estiverem entre chaves. Um pouco sobre o que a gente vai apresentar, a ordem. Eu dediquei bastante da apresentação sobre a ficção científica e a definição dela, né, a definição e o espaço de significação da ficção científica. Porque é difícil falar sobre ficção científica. É difícil você entender, perceber a ficção científica e conversar sobre ela. Então, a maior parte dessa apresentação está nessa definição e no espaço de significação. E eu vou traçar um pouco a comparação com as histórias ficcionais, as não ficcionais e as histórias de fantasia. Logo em seguida, um pouco sobre a história e o desenvolvimento e aplicações e implicações, e finalmente, as considerações de encerramento. Ainda vai ter muito para apresentar, então eu fiz uma apresentação bastante resumida, por isso mesmo eu quis deixar a maior parte na primeira, porque assim vocês conseguem correr atrás da informação vocês mesmos. Bom, espaço e significação da ficção. E aqui a gente não está falando de ficção científica ainda. No espaço discursivo, considera-se duas grandes divisões. A divisão factual, ou seja, aquilo que ocorreu ou aquilo que ocorre, e a divisão não factual, aquilo que não ocorreu. Porém, nada se fala, ou pouquíssimo se fala sobre o ficcional. O ficcional certamente apresenta características não factuais. A própria definição, a própria etimologia da palavra ficção, que significa imaginar, criar, já deixa isso claro. Mas ele tem algumas coisas se confundindo com as factuais. Na pesquisa da pesquisadora Emília Mendes Lopes, da Faculdade de Letras da UFMG, o discurso ficcional, uma tentativa de definição, ela pontua que o factual e o ficcional estão de tal forma amalgamados que não poderíamos distinguir um do outro. Então, trabalhar o ficcional num espaço discursivo é um pouco complicado. Já no universo narrativo, divide-se basicamente em dois também, o não fantástico e o fantástico. O ficcional ele encontra-se inserido no universo fantástico, mas também pode ser percebido no universo não fantástico. Dessa forma, pode-se considerar três grandes áreas no universo narrativo. O universo realista, o universo ficcional e o universo fantástico. Sendo que o universo realista é aquilo que é real, diz respeito àquilo que é real. Se nós formos traçar, né, uma imagem gráfica do espaço discursivo do universo narrativo, nós temos o espaço discursivo à esquerda, em vermelho, o factual, à direita o não factual, e ali no meio, borrado, né, eu coloquei em roxo, porque é a combinação, pelo menos da cor luz, do vermelho e do azul, estaria o ficcional, que ele se mescla, ele se amalgama com o não factual, entre o não factual e o factual. No espaço narrativo, nós temos as três grandes áreas, os três grandes universos, né? O universo realista, o universo ficcional e o universo fantástico. Quando a gente fala de narração, a gente está colocando uma discussão, um discurso, porque a gente está levando
esse universo narrativo para alguém. Então, nós temos uma combinação dos dois, que vai me resultar em algo, tá? Eu ainda não coloquei ficção científica, porque ela é um pouquinho complicado. Mas, por enquanto, a narrativa factual, a ficção histórica, que está ali entre a narrativa factual e a narrativa ficcional, obviamente, e a narrativa fantástica. Bom, falando logicamente sobre discurso e narração, e agora eu vou utilizar alguns conceitos, a forma de apresentação matemática e não a forma de apresentação da semiótica, porque senão eu teria que explicar toda uma forma de como se pensar, como se entender o modelo de representação simbólica da semiótica. Então eu decidi trabalhar um modelo de apresentação lógica e matemática para trazer para cá, porque é o que a gente aprende pelo menos até o terceiro colegial. Então, se a gente for levar isso para o maior número de pessoas, essa forma de perceber e de entender ficção, essa é uma boa forma. Nós podemos considerar o discurso e a narração lógica como sendo composto por um conjunto de eventos, E1, E2, E3, até En, um conjunto de localidades, L, L1, L2, L3, Ln, um conjunto de elementos ou objetos, O, O1, O2, O3, até o N, um conjunto de pessoas ou personagens, P, P1, P2, P3 e até Pn, em que cada evento ocorre em função de um subconjunto de cada um dos outros três conjuntos. Então, o evento N ocorre em função de um subconjunto de localidades, um subconjunto de objetos ou elementos, um subconjunto de pessoas ou personagens. E eles possuem consequencialidade. Não necessariamente essa consequencialidade é linear, ou seja, o evento 1 acontece não porque aconteceu o evento menos 1, que aconteceu antes do menos 2, que aconteceu antes do menos 3. Às vezes, o menos 2 e o menos 3 aconteceram ao mesmo tempo. E eles são apresentados em uma sequência para uma compreensão específica. Essa apresentação de uma sequência para uma compreensão específica é a narração, com um objetivo específico ao destinatário, intencionado pelo destinador. Aí a gente fala sobre o discurso. Quando a gente fala no discurso factual ou na narrativa factual, nós temos, portanto, que a conjunção das interpretações lógicas de todos os conjuntos deve prover um valor verdade. E, nesse caso, todos os conjuntos. Ou seja, a interpretação de E1, na conjunção da interpretação de E2, na conjunção da interpretação de En, na conjunção da interpretação de O1, na conjunção da interpretação de O2, e assim sucessivamente, nós temos um valor verdade. Então, operação lógica E, onde A e B só resulta em verdade se a interpretação de A é verdadeira e a interpretação de B é verdadeira. Considerando que os eventos são dependentes de um subconjunto de todos os outros elementos, nós podemos considerar apenas os eventos. Então, a interpretação do evento 1 na conjunção com a interpretação do evento 2, na conjunção com a interpretação com o evento N, se isso for verdadeiro, nós podemos considerar que a narrativa, o discurso, a narrativa é factual. A ficcional, a conjunção da interpretação dos eventos deve apresentar um valor falso. Ou seja, pelo menos um evento, ou um personagem, ou um objeto, ou uma localidade não é real. Porém, a conjunção da aceitação dos eventos deve prover um valor de verdade, considerando a aceitação como sendo resultado da interpretação da plausibilidade de um evento. Assim, a conjunção da aceitação do evento 1, da aceitação do evento 2, da aceitação do evento N, ela é verdadeira. Com a aceitação de um evento sendo a interpretação da plausibilidade daquele evento por um observador. Tá? E a plausibilidade é um mapeamento de um conjunto de elementos no espaço lógico 0 e 1 fechado,
em que 0 indica um valor 100% falso e 1 indica um valor 100% verdade, cujo resultado é dependente da percepção dos elementos por um observador ou destinatário, considerando o universo de percepção deste observador ou destinatário. Quando a gente fala sobre a narrativa fantástica, a conjunção da aceitação dos eventos deve prover um valor de verdade. Afinal de contas, toda narrativa fantástica é uma narrativa também ficcional. Ela está no discurso ficcional e está no universo narrativo ficcional também. Considerando que a aceitação é o resultado da percepção de plausibilidade de um evento, mas de que nós estamos em um universo fantástico e, portanto, plausibilidade não é esperada, a menos que, obviamente, alguém me mostre um dragão voando e cuspindo fogo na vida real, né, fica complicado. Então é necessário de um novo recurso, e esse novo recurso vem, tá, da dramaturgia, que é a suspensão da descrença. Ele foi criado no campo da dramaturgia pelo Samuel Taylor Coleridge, pelo menos mencionado pela primeira vez por Samuel Taylor Coleridge, tá, em que diz que o espectador, seja destinatário, leitor, o espectador propriamente dito, ele intencionalmente escolhe acreditar que determinado evento é verdade. Esse intencionalmente, eu trago o conceito formal que Searle pontua, de que um ato intencional pode ser voluntário ou não voluntário. Então, às vezes, a pessoa vai acreditar em algo que é claramente ficcional e fantástico, sem ter uma voluntariedade sobre aquilo, sem ser voluntário. Dessa forma, a aceitação de um evento E, tá, é a interpretação que indica que, se há plausibilidade daquele evento para aquele observador, isso implica que há suspensão da descrença sobre aquele evento. Ou seja, na narrativa fantástica, a plausibilidade de um evento implica que há a suspensão de descrença. Então nós temos uma narrativa factual, que a apreciação ou a aceitação é o resultado da interpretação de um evento que é verdadeiro. Na ficcional, a aceitação é a plausibilidade do evento. E na fantástica, a aceitação indica que, se há plausibilidade, isso implica numa suspensão de descrença. Narrativa factual são várias. Nós temos narrativa histórica, jornalística, social, científica, de engenharia e assim por diante. Sendo que algumas delas também trabalham num campo ficcional. Na narrativa ficcional, nós temos ali diversos estilos literários: parnasianismo, objetivismo, romantismo, realismo e assim sucessivamente. Um destaque aqui para o objetivismo, romantismo e realismo, porque nós vamos mencionar bastante considerando a ficção científica. O objetivismo, ele tenta fugir do indivíduo, eximir das emoções e focar na razão. O romantismo, ele faz o oposto, e escrever sobre questões grandiosas. O romantismo, ele faz o oposto. A ideia do romantismo é focar nas emoções e no indivíduo e trazer aquela narrativa, aquela grandiosidade para eventos e elementos cotidianos. Assim como o realismo traz também para os eventos e elementos cotidianos. Já na narrativa fantástica, nós podemos dizer que há um parnasianismo, afinal de contas, Tolkien e o Condado nada mais é do que uma alusão ao bucólico, tá? Mas não podemos dizer que existe objetivismo e romantismo. Afinal de contas, o objetivismo, ele trabalha a razão e a narrativa fantástica. Não. E o romantismo, ele vai trabalhar o indivíduo como foco e emoções, sendo que na narrativa fantástica, ele vai tratar do fantástico, ele trata do todo. Ele vai tratar, a narrativa é sobre eventos grandiosos e não sobre personagens. Mesmo Tolkien com o Hobbit e o Frodo, isso acontece.
E a ficção científica, onde que ela se encaixa ali? Bom, universo narrativo fantástico. A ficção científica, ela se encaixa no universo narrativo fantástico. Ela está inserida totalmente no universo narrativo fantástico. Portanto, ela demanda uma suspensão da descrença. Ela apresenta eventos fantásticos, porém, em situações ou objetos do cotidiano. Dessa forma, nós não levamos mais aquela narrativa do herói, que é o escolhido por... Nós trazemos, por exemplo, uma escova de dentes atômica. Por mais ridículo que isso seja na ciência atual, mas isso existe, isso é possível na ficção científica. Ele é um amálgama das três seções, tanto a factual, quanto a ficcional, quanto a narrativa fantástica, mas ela se localiza totalmente na narrativa fantástica, com a apresentação voltada para características do romantismo, ou seja, é o indivíduo, ela vai, apesar de se fundamentalizar no modelo racional, ela vai trazer a questão do emotivo, porém focando numa realidade, e assim trazendo características do realismo também. De acordo com o professor Eric Habkin, a ficção científica é entre um grande número de gêneros fantásticos. Ao contrário do horror que se fundamenta no realismo, a ficção científica deve sempre ter um elemento fantástico. Então, nós podemos considerar a ficção científica como uma mistura dos três, porém localizada no universo fantástico. Então, ela mistura. Pega um liquidificador, coloca os três, coloca um pouco dos três, bate e joga o resultado na narrativa fantástica. Pensando no mesmo modelo de raciocínio lógico, certo? A conjunção da aceitação dos eventos resulta em verdade. É o que nós estamos trabalhando para todos, mas a aceitação, a definição de aceitação para cada um é diferente. Assim, a aceitação é uma função dependente de plausibilidade. No gênero fantástico, a plausibilidade de um evento implica na suspensão da descrença. Porém, na ficção científica, a suspensão da descrença ela é racionalizada pelo uso de elementos ou preceitos da ciência ou pelo uso da própria ciência. Então, nós podemos dizer que, na ficção científica, a aceitação de um evento nos leva à plausibilidade do evento, implicando na racionalização da suspensão da descrença sobre aquele evento, considerando um preceito científico. De acordo com o professor Eric Habkin, a ficção científica não é sobre viajar no espaço, certamente não é sobre predizer o futuro. O que ela realmente é sobre as consequências pessoais e sociais de se ter acesso a novos conhecimentos e da desigual distribuição da posse desse conhecimento na sociedade e dos poderes que surgem em ganhar esse conhecimento. E, além disso, de que a ficção científica não pode ser considerada apenas uma ficção sobre a ciência ou sobre o conteúdo científico, mas, pelo menos tão importante quanto, ser considerada sobre as formas do pensar que a ciência apresenta ou fornece. A ficção científica tenta justificar seu mundo narrativo, ou seja, a diegese, por meio da ciência. Mas, uma vez que o gênero é criado, que o gênio sai da garrafa, que o experimento persegue o cientista que o criou, que o leitor, que o consumidor aceita aquilo como uma verdade, e aquilo pode se tornar uma ciência também, pelo menos não necessariamente, real, mas a gente pode extrapolar, porque essa ciência da ficção científica não precisa ser a nossa ciência, mas ela deve ser uma ciência consistente. Bom, a racionalização, pelo menos a forma como eu tentei apresentar para vocês, termina nessa parte, principalmente nessa especificação, a
apreciação, a aceitação dos elementos, dos eventos científicos, da ficção científica, tá? Indica que a plausibilidade daquele evento implica na racionalização da suspensão de descrença sobre um preceito científico. Vamos falar um pouco sobre a história e o desenvolvimento da ficção científica. Quem que criou, tá? Quais foram os expoentes, estilos, e a ficção científica hoje e amanhã. Bem rapidamente, quem que foi o pioneiro na ficção científica? É complicado, mas na verdade nem tanto. Na questão literária, no gênero literário da ficção científica, a gente pode apontar um. Agora, quando a gente fala em ficção científica em geral, a gente consegue traçar narrativas desde a era mitológica dos gregos que nós podemos considerar como ficção científica. Mas ali são mitologias e não literatura propriamente dita. Então, na literatura, conheça Mary. Mary, em um retiro num castelo, junto com outros expoentes culturais, como, por exemplo, o Lord Byron, aos 18 anos ela começou a escrever um livro. Inicialmente, o título desse livro era para ser O Moderno Prometeu, ou Prometeu Moderno. Mas isso acabou ficando como subtítulo, com o título final sendo Frankenstein, que foi publicado em 1818. Conheça também Jules e Herbert. Um é francês, o outro é inglês, e eles chegaram a ser contemporâneos. Ambos escreveram vários livros de ficção científica, entre eles Viagem ao Centro da Terra, A Máquina do Tempo, 20.000 Léguas Submarinas, O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau, Viagem em Volta da Terra em 80 Dias, e muitas outras. Mas eles não são amigos. Um abraçava a ciência, o outro a criticava. Um mostrava como fazer, e o outro mostrava o que poderia acontecer, de preferência de errado. Há histórias anteriores às deles e dela, tá, que podem ser consideradas ficção científica, mas elas não são consideradas efetivamente literatura. Mas então, quem foi que criou? Quem que deu origem ao gênero literário da ficção científica? Alguns consideram que foi Mary Shelley e Frankenstein como inauguradores do gênero. Outros dizem que foi Verne e Wells. Outros ainda dizem que é um gênero com uma mãe e dois pais. Bom, considerando que esse último de uma mãe e dois pais, de que a mãe falece antes dos pais nascerem, isso me parece um pouco óbvio. Na minha opinião, tá, eu concordo com vários outros de que o gênero literário de ficção científica surge com a Mary Shelley em 1818 com a obra Frankenstein. Ainda há bastante debate sobre isso. Várias enciclopédias, pelo menos até 2006, que foi a que eu achei, que foi a que eu encontrei, ainda não apresentavam Shelley como a inauguradora. Como, por exemplo, a Science Fact and Science Fiction, do Brian Stableford. Autores de obras anteriores são apresentados, mas, como eu disse, como eu mencionei, as obras não podem efetivamente ser consideradas literatura de ficção científica. Isso é apresentado no The Cambridge History of Science Fiction. E existem diversas razões para isso. Nenhuma dessas razões para que não considerarem a Mary Shelley como a inauguradora do gênero. Nenhuma dessas razões cita o fato dela ser mulher. Nenhuma dessas razões cita o fato dos autores, dos apreciadores da área serem eminentemente homens, em sua grande maioria. Ou seja, em minha opinião, o fato de não considerarem a Mary Shelley como a inauguradora do gênero é eminentemente machista e misógino. Por que a Mary Shelley? Por que eu considero, e outros também consideram a Mary Shelley como a inauguradora do gênero de ficção científica? Por causa do prefácio que ela escreve em Frankenstein. O evento em que essa ficção se fundamenta foi especulado pelo Dr. Erasmus Darwin e os escritores alemães de fisiologia como não sendo de ocorrência impossível.
Não esperem que eu tenha qualquer grau de fé em tal imaginação, mas esperando formar base em um trabalho digno, eu não considerei a mim mesma ter ser uma mera série de terrores sobrenaturais. Ou seja, ela não quis simplesmente usar aquela questão puramente realista que se usava, que o Poe usou nos contos de horror, que o Hawthorne usa. Ela quis fundamentar toda a lógica do porquê aquela história acontece. Então, ela cita isso, ela busca na ciência alguma explicação para aquilo. E ela encontra, né, nos escritos do Dr. Erasmus Darwin e dos escritores alemães de fisiologia, as respostas que ela precisa, né, as ferramentas que ela precisa para criar o conto. E detalhe, em nenhum momento da história há menção de como o Dr. Frankenstein especificamente, detalhadamente, criou o monstro. O trecho, né, o parágrafo diz que ele simplesmente utilizou-se de toda a sua genialidade e esforço e assim conseguiu o feito. Por acidente, né, mas conseguiu. Bom, a ficção científica ela desenvolveu-se durante as histórias e gerou diversos estilos, eras e etc. Né? Começa-se com a sci-fi romântica com a Mary Shelley, que também, numa outra explicação do porquê ela literalmente inverte o estilo gótico de tudo aconteceu e depois explica-se o porquê. Ela coloca primeiro o porquê algo acontece e depois explica o acontecimento. Literalmente invertendo o expliqué gótico. Mas, então, considerando, como eu considero, a origem da sci-fi romântica com a Mary Shelley, nós temos a Era Clássica, ou a época das máquinas e engenharia, ou o Duelo de Titãs, com Jules Verne e H.G. Wells, que eles literalmente não se bicavam, eles foram contemporâneos, Verne e Wells se comunicavam, Verne fazia alusão à ficção científica, Wells fazia crítica, e existe uma coisa muito interessante, que o Verne escreve uma carta para Wells, dizendo, olha, aonde eu não consigo enxergar como a tua máquina do tempo funciona. Eu consigo escrever, o meu leitor consegue enxergar como o Nautilus funciona, como um balão de ar quente funciona. O meu leitor consegue ver a maquinação por trás da racionalização que eu faço. Eu não consigo enxergar como que a tua máquina do tempo funciona, como que as tuas invenções funcionam. Tanto que no conto sobre Viagem à Lua, o Wells inventa uma substância chamada cavorita que faz com que os seres humanos percam o efeito da gravidade e flutuem até a Lua, sendo que o Verne já implementa a questão do foguete, no canhão e alguma coisa assim. Obviamente, a solução do Verne também não funciona, mas ela é explicável, ela é inteligível. Logo em seguida, nós tivemos a Era Moderna e a popularização do sci-fi com o Hugo Gernsback e a Amazing Stories, na era pulp, das revistas pulp. Em seguida, a Era Neoclássica, a Nova Utopia e os melhores entre aspas, escritor de ficção científica e escritor de ciências. Nesse caso, esses dois são, literalmente, respectivamente, Isaac Asimov e Arthur Clarke, mas nessa era nós temos Joseph Campbell e diversos outros. Em seguida, a nova era, a contracultura e o pós-modernismo, com Philip K. Dick, Samuel Delany. Eu posso citar Doris Lessing aqui também, o Frank Herbert. Temos a era cyberpunk, uma era mais moderna, mais atual também, com William Gibson e Neil Stephenson, pelo menos os dois grandes expoentes da área. E a era atual, apesar de alguns autores já terem falecido, como a Ursula Le Guin, mas ela faz parte da era atual da ficção científica. Ernest Cline, com o Jogador Número 1, ele ficou famoso. John Scalzi, que escreveu A Guerra do Velho. Brian Herbert e o Kevin J. Anderson, que estão continuando as histórias do Frank Herbert.
no universo Duna. A Anna Dean Foster, que escreveu Alien, também faleceu, se eu não me engano. O Gene Roddenberry, que, obviamente, todo mundo conhece por causa do Jornada nas Estrelas, e muitos outros estilos. Quando falar sobre eles em uma única sentada vai levar a gente pelo menos uns 2 dias inteiros, ou mais. Tá? Existem algumas controvérsias quando classifica-se algumas categorizações ou classificações da ficção científica que são um pouco controversas, eles são um pouco estigmados. Tá? Até o início do milênio, pelo menos, falava-se em hard sci-fi versus soft sci-fi. Hard sci-fi seria o equivalente a ciências exatas, né? Física, engenharia, matemática. Eles até colocavam química no meio. Né? Eu digo até porque muitos deles não consideravam química como uma hard sci-fi, mas como uma soft sci-fi. E a soft sci-fi seria todas as outras. Biologia, sociologia, enfim, química. Após o início do milênio, ainda existe o termo hard sci-fi. Só que hard sci-fi, hoje em dia, ele é trabalhado na fidelidade, no uso dos termos, nos preceitos da ciência conhecida. Como, por exemplo, se nós formos citar a série The Expanse, ela fundamenta muito no hard sci-fi, ela usa muito dos termos fidedignos da ciência, fatos literalmente reais, como o fato de que demora alguns minutos, algumas dezenas de minutos para uma mensagem sair da Terra e chegar em Marte. Né? O processo da questão da aceleração da gravidade do corpo humano. Então, o hard sci-fi, ele tenta trazer um grau de fidelidade à história. O soft sci-fi, ele caiu em desuso. Tá? Quando se ouve alguém falar de soft sci-fi, geralmente ele está falando do mesmo preceito do período anterior. Hoje em dia fala-se sobre social sci-fi, como, por exemplo, a ficção científica sobre discussões sociais. Um exemplo que colocam nessa categoria é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Né, que apesar de se passar em outro planeta, a questão principal é a percepção e o comportamento de um terráqueo naquela sociedade, naquele planeta, onde a raça, ou o indivíduo, que são raças descendentes da mesma raça que originou a raça humana. Mas aquela raça que se desenvolveu naquele planeta, ela pode ter o sexo que escolher no momento que quiser. Então, a pessoa pode ser homem aí, durante o dia, mulher durante a noite, e de repente escolher virar homem de uma hora para outra. É um conto bastante interessante. E o conto gira em torno da percepção, do preconceito que aquele humano que está ali como um enviado diplomata ele tem que vencer aquele preconceito, aquela percepção dele por conta dessa condição. Né? Além, obviamente, da própria condição social das raças. X sci-fi, ou seja, hoje em dia o povo está falando, social sci-fi, não sei o que sci-fi, X sci-fi, Y sci-fi, technological sci-fi. Eles estão colocando classificações para tudo. Tá? Estão começando a inventar gêneros de sci-fi baseados em contextos específicos, e alguns deles sequer científicos. Tá? Isso para mim é uma grande bobagem e perda de tempo. Tá? Afinal de contas, e eu sou da mesma visão, do mesmo raciocínio do professor Rabkin, de que a ficção científica ela é sobre as formas do pensar que a ciência apresenta ou fornece, e não sobre o contexto em que está sendo discutido. Tá? Isso tudo em uma miríade de interpretações.
cada era com seus expoentes e principalmente com seus focos e questionamentos. Uma sugestão, tá? A gente fazer algumas apresentações sobre as eras em específico. Que tal? Mas se vocês têm pressa e quiserem ver agora já, a minha recomendação é assistir ao Extra Sci-Fi, que é a sessão de sci-fi do canal Extra Credits no YouTube, que eu recomendo, gosto bastante. Tirei algumas coisas dessa apresentação de lá. Eles apresentam muita coisa, a forma de apresentar é bem divertida e eu recomendo. Assim, finalizando, ficção científica é importante, principalmente porque não apenas é o único gênero literário que considera a ciência e engenharia como aspectos eminentemente da mente humana, mas é um espelho que reflete cada era e os medos e desejos de cada uma sobre ou para o futuro. E sim, eu sei que vocês estão questionando o Superman ali. Vamos dizer, Superman veio do espaço num planeta onde a gravidade era XYZ maior do que a da Terra e as células dele conseguem recuperar, armazenar energia do Sol amarelo. Existe ficção científica no Superman. Antes de respondermos às questões, é importante que essa inserção seja feita para apresentar algumas considerações. Primeiramente, quando eu menciono romantismo nessa apresentação, é especificamente o movimento do romantismo inglês, onde Lord Byron foi um de seus expoentes. Mas a mais importante, e vamos aos slides que essa consideração deve ser feita, onde eu menciono, na era neoclássica, uma nova utopia, Joseph Campbell, foi um erro, uma confusão de minha parte, pois a intenção era mencionar John Campbell. John Campbell foi escritor e editor da revista Astounding Stories, a revista que publicava as histórias de Asimov e de Clarke. Joseph Campbell também foi um expoente nessa época, mas em outra área e por outro motivo. Ele era um antropólogo e escreveu o livro O Herói de Mil Faces. Esse livro estabeleceu as bases e fundamentos para que um aluno de Joseph Campbell, chamado George Lucas, usasse de referência junto com a inspiração que ele teve com o livro Duna para produzir uma série de fantasia científica denominada Star Wars, que persiste até hoje. O que eu queria apresentar é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora vamos responder às perguntas. Desculpa, eu perdi um pedaço aí da apresentação. Valeu, Deu 20 minutos. Muito bom. Tá gravada. Ok, vamos parar o compartilhamento. Tá aqui. Interromper compartilhamento. E deixa eu ver as perguntas. Na narrativa fantástica, não pode ter o romantismo? Não só pode, como ela tem, né? A ficção científica, ela é uma narrativa fantástica e ela é eminentemente romântica. Ela traz para o indivíduo, ela traz aquela grandiosidade para a coisa comum. Então, mas isso que eu entendi lá, você falou da ficção científica e falou do romantismo, que era uma coisa específica, e aí eu fiquei em dúvida. Falei, mas posso ter romantismo na ficção científica? Por que não? Mas sim, a ficção científica é romantismo. A questão é a narrativa fantástica. Em geral, ela não, ou pelo menos até surgir, né, a ficção científica, ela não se pautava por eventos pequenos, pelo foco no indivíduo. Ela se pautava pelo foco no contexto, pelo foco na grandiosidade. Ok? Entendi, ok. Na essência, a própria saga do herói é uma narrativa fantástica, ou não? Não. A saga do herói, tá, ela veio, você pode colocar ela numa narrativa fantástica, mas a saga do herói, ela é ela é uma estrutura que vem dos contos míticos. Tá? Ela é uma estrutura que vem dos contos míticos e ela não precisa necessariamente estar em uma narrativa específica. Ela pode estar na narrativa factual, por exemplo. A gente vê alguns
algumas narrativas dessa forma. Eu digo que o capitalismo ama utilizar narrativas dessa forma para exaltar e enaltecer as exceções do sistema, que é aquele catador de lixo que conseguiu se formar e virar médico. Isso é uma narrativa factual que traz a estrutura da jornada do herói, tá, dentro de um contexto. Então, a saga do herói, tá, ela não é uma narrativa, ela é uma estrutura, ela é uma forma de se contar um discurso, forma de se organizar um discurso, e aí você pode ter, tá, essa organização, tanto no factual quanto no não factual. Certo? Bom. Afinal, temos alemães, sim, não nomeados, mas temos alemães. Não identificados, mas temos alemães. Se não tiver alemão, não tem crédito. Como seria classificado o RoboShark? Não precisa responder isso, viu? É uma brincadeira. Eu sei que você está todo sério aí, rapaz. Não fica assim, não pode ficar indignado e não responder. Não. Olha, mas eles são tubarões mecânicos que vêm do espaço. Sim, RoboShark, no mínimo, está na categoria da narrativa fantástica. Então, se alguém quiser considerar aquilo como plausível dentro de preceitos científicos, né, então aquela pessoa vai considerar aquilo como ficção científica. Você perdeu o comecinho que eu falei, ok, não existe uma definição formal, objetiva sobre ficção. O que a gente tem hoje é um monte de gente concordando com uma certa definição. Então, se... E agora eu vou colocar uma percepção minha, né, sobre essa questão de subjetividade. Se a maioria considerar RoboShark como ficção científica, então ela vai ser ficção científica. O steampunk fica onde nessa ordem que você considerou? O steampunk ele é bem recente, na verdade. Tá? Ele surge depois do cyberpunk. Steampunk é ficção científica também. Tá? Não pensem que a ficção científica tem que ter eletricidade, raio laser. Não, você pode ter simplesmente máquinas a vapor fazendo coisas fantásticas que você tem uma racionalização para a suspensão da descrença. Deixa eu aproveitar, Spy. Uhum. Quando você fala que steampunk é recente, né? Tudo bem, é classificação, não tem problema. Mas tem muita gente que conhece considera o Júlio Verne de steampunk, né? Tem alguma ordem na classificação ou é simplesmente meramente eu classifico agora, mas não interessa, é temporal? Ok, steampunk é meio atemporal. A questão é, eu não considero Verne steampunk porque steampunk, cyberpunk, atompunk, dieselpunk, raypunk, né? Tem todo X-punk. A questão é que nos punk isso faz sentido, porque ele contextualiza a história, ele literalmente contextualiza onde a história se passa. Mas o preceito dos X-punk é de que, olha, eu tenho uma qualidade tecnológica / científica provida pela sociedade, mas eu tenho uma péssima condição de vida. Então, o Verne ele não pode ser considerado steampunk justamente por isso. Porque a sociedade que Verne coloca é uma sociedade que se beneficia da ciência para a própria sociedade. Ali você não tem gente aceitando tarefas escusas simplesmente para conseguir passar o mês. Mas aí, nessa linha de raciocínio, Metrópolis é um X-punk. Metrópolis é um X-punk. Eu tenho que assistir Metrópolis de novo, tem tanto tempo que eu não assisto. Mas sim, Metrópolis é um X-punk. Porque Metrópolis você tem qualidade tecnológica, mas péssima qualidade de vida. Para ser essa parte do punk, independente do que vem antes, é pré-requisito, entre aspas, para a classificação, a qualidade de vida? Sim. A baixa qualidade de vida
Porque as histórias steampunk, elas surgem justamente do eu preciso fazer alguma coisa para conseguir sobreviver e por isso eu aceito qualquer serviço, qualquer trabalho, por mais amoral que ele seja, por mais imoral que ele seja. Isso tem alguma relação com a classificação de música? Eu acho que não. Eu nunca fui atrás disso. Eu vou dar uma procurada. Mas É mais fácil você encarar o estilo musical saindo dessa narrativa do que o contrário. Porque eu acho que sim. O estilo musical, ele vai criticar isso, né? A péssima qualidade de vida. Então, mas ele vem diferente. Para os punks é necessário a questão seguinte do eu tenho um dilema para resolver, ponto. E eu vou usar o dilema pessoal, eu vou usar qualquer coisa à minha disposição para resolver isso. A contestação da música, do punk, é uma contestação estrutural. A sociedade não presta, ponto. Não é um ponto, mas o punk, cronologicamente, também vem muito depois do surgimento da narrativa. Então, quer dizer, eu acho mais fácil, mas aí mais é do Spy essa área, mas eu acho muito mais fácil ter saído, o punk ter saído disso, dos X-Punks, do que o contrário. Eu tenho que pesquisar, isso é algo que eu não pesquisei ainda, não fui atrás, eu literalmente sou ignorante ainda nessa parte, mas eu posso trazer aqui uma próxima reunião. Vamos lá, como são vistos os amorfos na Star Trek? Da forma como os amorfos querem ser vistos, né? Na forma que eles quiserem assumir. Eu não sei, eu não entendi essa questão. Ok, eu fiz uma brincadeira, mas eu não entendi essa questão. Porque tá fora do contexto, eu fiquei com preguiça de escrever. Mas o contexto que você falou dos seres que são homens de dia, mulher de noite, escolhe, etc, etc. Tá. Entendi. Tá. Não, aí eu não sei porque vamos colocar assim, os amorfos, né? Eu acho que você está mencionando tipo Odo, né? Os metamorfos, na verdade. Né? Os metamorfos. Você vê na Deep Space Nine que os metamorfos eles são vistos com um preconceito muito grande. Isso que eu queria que você comentasse. Né? Eles são vistos com preconceito muito grande. Existem diversos motivos por que se coloca isso. Um deles, e o motivo que eu gosto bastante, o meu motivo preferido, é justamente o motivo do medo. A pessoa é diferente de mim e, portanto, eu não vou confiar, eu não gosto dela. A pessoa é diferente, não só é diferente de mim, mas ela é diferente de qualquer coisa. Ela pode assumir qualquer forma, literalmente qualquer forma. Ela pode, inclusive, ser o relógio que eu estou usando no meu braço agora. Isso traz alguma coisa. Mas a questão da mão esquerda da escuridão, a história é mais ou menos a seguinte. A raça humana, ela faz parte... A Mão Esquerda da Escuridão faz parte dos manuscritos Voynich, que são 2 livros que a Ursula Le Guin escreveu, que são Os Despossuídos e depois A Mão Esquerda da Escuridão. O preceito dele é o seguinte: a raça humana ela faz parte de uma colonização espacial que veio de uma raça raiz, uma raça semente. E a raça humana atingiu um desenvolvimento social e tecnológico suficiente para que essa raça raiz, ou os representantes dela, entrassem em contato e chamassem para fazer parte de uma confederação. Então, vamos começar a coisa por aí. Na mão esquerda da escuridão é um enviado diplomático da Terra, um ser humano, que vai para o planeta. Eu não lembro o nome do planeta agora, eu tenho que reler. Mas ele vai para o planeta, e nesse planeta, os seres desse planeta, que são descendentes dessa mesma raça raiz, eles têm essa possibilidade de mudar de sexo quando bem entender. Normalmente, eles mudam de sexo na época da procriação de acordo com a vontade deles. Eu quero ser mãe e eu quero ser pai. Mas existem aqueles que mudam de sexo à vontade, única e exclusivamente pelo prazer.
E esses não são bem vistos nem mesmo na própria sociedade do planeta. Agora, a narrativa toda, ela gira em torno da percepção do ser humano nesse planeta, lidando com seus próprios preconceitos e preceitos a respeito da questão do sexo e gênero, e também lidando com as diferenças sociais entre a Terra e entre, pelo menos, duas sociedades nesse planeta. É um conto fantástico, é um livro fantástico, eu recomendo bastante. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu tive uma visão ligeiramente diferente da sua na mão esquerda da escuridão, por questão desses que são que a sociedade não gosta, né? Eu tive a impressão que a questão de mudar de sexo era uma questão de não necessidade no sentido de eu preciso, mas é uma coisa assim, está acontecendo, eu estou relacionando com alguém, esse alguém está mudando de sexo para o feminino, então eu preciso ser masculino. Sim, existe isso também. Existe isso também. Existe essa questão do eu quero ser pai, e assim, existe essa questão porque o que eu tive escolha, a impressão... né? Ou da escolha, a escolha de alguém antes. Eu estou mudando para feminino, você que se vira para virar para masculino. Então, mas o que eu tive a impressão que a discussão, né, o cara que era renegado, é porque ele realmente escolhia, né? E os outros, não é que escolhiam, é que vai na onda. Era natural. Natural, uhum. Né? Então, assim, me parece um pouquinho mais agressivo. Não, tem assim. essa também. É que, como eu disse, faz muito tempo que eu li. Tem pelo menos uns 3 anos que eu li, eu tenho que ler de novo. Mas... Você leu mais recente do que eu. Posso dar um pitaco uma pincelada nessa discussão? A gente precisa lembrar que esse livro é de 69. Sim. Esse livro é de 69. Então, quer dizer, ela também, de um jeito ou de outro, retrata aquele momento histórico dessa sociedade, né, cara? Sim, no momento em que a mulher como eu mencionei aqui no último slide, né? A ficção científica é um espelho que reflete cada era. Então, exato, é presente, né? E é uma coisa interessante, porque para você conseguir fazer com que facilmente que uma história, escrever facilmente uma história de ficção científica que seja vendável, você tem que escrever essa história baseada no seu ponto de vista da época que você vive. Infelizmente, fazer isso vai fazer com que sua história fique datada. Agora, isso é infelizmente porque a tua história não vai ser aquela coisa que você vai ler e vai falar, uau, que legal. O leitor que lê a tua história vai ter que ler aquela história contextualizando na época que você viveu. Mas isso provê uma ferramenta fantástica de análise da sociedade daquela época. Independente de você resolver criar um cenário totalmente novo. Independente, exatamente. Se você pensar no Tolkien, ele tem uma história datada. O Tolkien faz isso. Ainda serve, mas é uma história datada e é um cenário completamente diferente do real. O Frank Herbert faz isso com Duna, né? A especiaria é o petróleo e, eventualmente, no futuro vai ser a água. E acontece isso. Tá? Vamos para a última pergunta, que é do Negrini. Pelo menos a última pergunta registrada. As narrativas subliminares na sci-fi, né? Como, por exemplo, Superman se veste com a bandeira americana. Bom, isso... E uma série de outras... Que está sempre o americano salvando o mundo, o americano, quer dizer, estão mandando uma mensagem assim da superioridade do povo americano, isso é quase normal, né? Isso America first. Por sinal, assistam The Boys, a segunda temporada tá foda. Isso é intencional, né? Isso faz parte do discurso e não necessariamente da narrativa. Você, obviamente, consegue colocar mensagens subliminares na narrativa, como, por exemplo, o Superman é americano, isso, assim, assado, mas isso faz parte de um modelo de intencionalidade. Essa questão das mensagens subliminares, elas não entram na ficção científica em si, elas podem entrar, né? Seria interessante a gente colocar mensagens subliminares justamente para incentivar o raciocínio científico, principalmente nos jovens, né, nas crianças.
tentar fazer com que eles se interessem por esse tipo de raciocínio. Eu acho que isso seria fantástico, tá? Mas aí é uma questão de mercado, né? É uma questão de mercado e do editor e da indústria. O que eu quero fazer, como que eu quero, que tipo de mensagem extra eu tenho ou eu quero colocar. Isso vai além do próprio autor. Tem um negócio contra isso, é o Marte Ataca, né? Que eles ridicularizam os americanos, né? Muito legal. Que é sensacional, amo Tim Burton. Vou dar mais um pitaco. Posso dar mais um pitaco nessa questão? Uai, o cara da comunicação é você, o jornalista é você, Rubão. Você não pode, você deve. Eu vou fazer um link aqui, um link audacioso. Então, me permita fazer esse link audacioso. A gente pode linkar essa questão das mensagens, do jeito que estão sendo colocadas aqui como mensagens subliminares, a questão da suspensão da descrença. A partir do momento que você tira o cara da realidade, qualquer que seja a realidade dele, e expõe questões de que ele vai absorver aquilo no campo das ideias como se fosse plausível. Tá, mas aí eu tenho que te cortar, Rubão. Eu tenho que te cortar, porque assim, a suspensão da descrença, ela surge na dramaturgia. Sim. Eu esqueci de falar, eu esqueci literalmente de falar isso na apresentação, né? A suspensão da descrença, ela surge na dramaturgia porque, olha, a pessoa vai lá assistir uma peça de teatro, aqui assistiram, gostam de teatro, mas a pessoa vai assistir a peça de teatro, então vamos lá, tem uma cena de assassinato. Poxa, é muito difícil você ter, ou pelo menos era muito difícil você ter um prop, né, uma faca de mentira e furar e sair sangue. Ou então vão roubar um banco e explodir o cofre. Poxa, você não vai colocar explosivo ali na cena. No máximo você vai colocar um monte de saco de farinha com ar, com vento, ar, uma bombinha de ar para fazer a fumaça, né? Ou seja, os efeitos especiais, as representações dos efeitos eram muito toscas. E literalmente toscas. Não intencionalmente, às vezes intencionalmente, mas é porque era o que tinha, era o que dava para fazer. Então a pessoa ia para o teatro e ela tinha que voluntariamente acreditar que aquela representação era aquela outra representação na realidade. Aquela representação tosca era aquela outra representação na realidade. E eu acho, tá, eu penso, essa é uma opinião, uma percepção minha, de que essa capacidade das pessoas de suspenderem a descrença está perdendo. Ela está sumindo, porque filmes hoje, está tudo ali, ó, é gráfico. A explosão é explosão. Jogos hoje, videogame antigamente no Atari, você via um ponto, você falava, aquele sou eu, aquele é o meu personagem. Hoje... Você não acha que isso está pior? Porque elas estão deslocando essa capacidade que o ser humano tem para outros lugares onde não deveria. Se ela suspende a descrença numa história de ficção, tudo bem, é uma história, né? Mas a história ficou tão realista que ela está suspendendo a descrença dela em coisas que deveriam... Da realidade. Exato. Por exemplo, o cara que nega que a Terra é redonda, o cara que nega que existiu com Covid. Aí o fulano nega que a Terra é redonda e pega uma fucking bússola para chegar em casa. Ele está suspendendo a descrença. Aí é uma questão de estudo de psicologia e antropologia. Deixa eu só concluir o meu raciocínio aqui ousado. Então, suspensão da descrença, gente, ela nasce como um componente narrativo. Ela é um componente narrativo. Você pode criar narrativas a partir do momento da suspensão da descrença. E isso tem uma raiz no teatro, como o Spy comentou aqui, e tem uma raiz na mítica, como os próprios mitos trazem de muito tempo. O deus do trovão, o deus da chuva, o deus do vinho, essas coisas todas, elas trabalham exatamente isso. Para quê? A ideia da suspensão da descrença é que durante aquele curto período de tempo você não precise de uma comprovação da realidade para aceitar aquilo como real. É por isso que a gente assiste filmes de super-heróis e durante o cinema
aquelas ações estão de fato acontecendo. Você tem lá o cara que vira um monstro verde gigante. Entendeu? Então, esse recurso... Peraí, Rubão, mas aí essa suspensão da descrença, a gente já discutiu isso lá no Boteco há 6 meses atrás, sei lá, né? Com outro nome que não era suspensão da descrença, porque eu não sabia o que era isso. Mas quando eu falei que quando você é ignorante sobre um assunto, você cria um Deus para aquilo, é isso que você está falando agora. É a porra do Deus das lacunas. Não é. Eu estou discutindo coisas diferentes. A gente está falando de narrativa aqui. Então, mas a narrativa é a mesma coisa. Não, a gente não entrou ainda em religião nem nada. A gente está discutindo narrativa aqui. Não falo de religião, mas quando você entra, eu estou falando da narrativa ainda. Quando você entra numa narrativa onde tem pedaços que você tem essa suspensão da descrença, ali você lança a mão de uma sei lá como é que se fala isso, mas de uma abstração para continuar aquela narrativa, independente de estar ligado à realidade ou não. Tá, eu entendi o que você está falando. Errado ou não? Eu diria que você está exagerando. Mas vamos lá, vamos tentar. Uma coisa é como o Spy falou, o grande termo aqui é o voluntário. Esse é o grande termo. Você escolhe durante aquele período Não é um voluntário, envolvimento é seu. intencional. Oi? É intencional, não voluntário. Intencional. Você escolhe, durante aquele tempo de envolvimento seu com aquela narrativa específica, acreditar naquele recurso. Ponto. Isso é diferente, por exemplo, do que é discutir a mística junto do mito, em que você baseia aí sim uma crença. São coisas ligeiramente diferentes. Então, tá, mas agora eu vou fazer a conexão ousada que eu quero fazer desde o começo, vocês não estão deixando, cacete. Espera aí, porra. Essa ideia da suspensão da descrença, ela é intencionalmente aí dos criadores das narrativas pensada para as mensagens subliminares. Então, como durante aquela intencionalidade pessoal de contato com aquela narrativa, está vendo aquele cara voando, você percebe que aquele cara está de vermelho e azul. E isso te remete a um cenário X da realidade que você está naquele momento desligado. Então, é um recurso realmente... Então, eu nem sei se a gente consegue chamar isso de mensagem subliminar. Eu acho que isso é intencional mesmo. Não é nem mensagem que você deixou lá para que alguns pesquem. Não, isso aí é para que todo mundo, de fato, pesque aquele momento da intencionalidade do espectador de se desligar da realidade, que aquele fato existe. Então, você não acredita no herói voando, mas você sabe que aquele cara é norte-americano. Ponto. Entendi. Entendeu? Por exemplo, seria diferente da ideia... Aí a gente pode discutir o subliminar, né? Da ideia de, por exemplo, assim, de um submarino perseguindo o outro. De que o outro submarino não pode fazer barulho nenhum, senão ele vai ser detectado. Entendeu? Aí a mensagem... Qual que é a mensagem subliminar dessa narrativa? De opressão. De fato, para criar um clima de tensão. De que o silêncio precisa ser total. Quando, na verdade, a gente sabe que tem uma puta de um aparelho ali do lado que muitos dos sons de dentro da nave não vão sair, né? Mas eu acho que aí cabe um pouquinho dessa dicotomia, da gente entender um pouquinho do que é a mensagem subliminar. Não é. Algumas coisas são recursos narrativos e estilísticos mesmo, para ser aplicado mesmo. É por isso que a Marvel e a DC usam o vermelho e o azul, o vermelho, o branco e o azul o tempo todo. Porque independente da suspensão de descrença, quer dizer, enquanto você lê a historinha, enquanto você lê o gibi, você sabe que aquilo você está desligado da realidade, né, intencionalmente desligado da realidade, porque você está lendo uma história, um comics, mas em nenhum momento os caras deixam você tirar o pé da realidade, projetando na sua mente a ideia de que os heróis são norte-americanos e ponto. Então, mas quando você faz, aí é uma questão mesmo, né? Quando você faz quando você cria um enredo, uma narrativa, você induz a suspensão da realidade ou você conta com a suspensão da realidade do espectador para aquele final? É recurso. É feito intencionalmente. Intencionalmente.
Desde que, como o Spy falou, você esteja respeitando as regras do universo. Se o seu universo é realístico, aí não cabe. Você tem que estar no universo fantasioso. Você tem que sair desse universo real para você introduzir o fantástico. Aí, mas é recurso narrativo mesmo. É a coisa assim do cara, ele faz mesmo. O cara pensou naquilo e induziu aquele tipo de coisa. E quanto mais o cara estuda esse tipo de coisa, melhor fica. Aí a gente vê, por exemplo, usando o exemplo que a Luciana já usou, mesmo o próprio Tolkien. Você acredita piamente que a Terra-média existe, ponto. Enquanto você lê os livros ou você assiste um filme, aquilo é real. Aquilo é... Aliás, é uma coisa que eu mencionei numa entrevista que eu dei pro jornal aqui, sobre ficção científica, que, olha, se a gente for analisar o Senhor dos Anéis, a gente tem pelo menos um elemento no Senhor dos Anéis que a gente pode considerar ficção científica, que é o Palantir. O Palantir é o quê? Nada mais é do que uma videoconferência da torre do Saruman para a torre do Sauron. Né? E se a gente considerar os anéis, a gente tem um anel como sendo o localizador do pai e os outros anéis como os anéis a serem localizados dos filhos, como se fosse um GPS. Atraídos para, né? Sendo atraídos para. Né? Essa é a parte mais fantástica, né? Se você veste o anel, você coloca o anel, você tem a compulsão, né, de ir para a Torre Negra. Então... Mas, entendeu? Aí eu acho... Essa minha ligação, como eu disse, é uma ligação ousada, não é uma... De novo, sem também fundamento, né? A gente precisaria estudar, mas eu acho que vai nessa direção. Agora, efetivamente, respondendo a sua pergunta, Anderson, isso é recurso literário mesmo. Como é recurso literário a saga do herói, como é recurso literário o romance Mamão com Açúcar, como é recurso literário você deixar o vampiro brilhando no dia. Para você quebrar um pouco do lance do gótico, né? Vampiro o quê, Rubão? O que você falou do vampiro? De dia. Vampiro brilhando. Você não assistiu o Crepúsculo? O Crepúsculo, puta, várias vezes. A Thaís é apaixonada pelo Crepúsculo. Rubens. Eu assisti várias vezes. Você caiu vários pontos no meu conceito, dizendo que você assistiu Crepúsculo e considerar aquilo como recurso literário. Aquilo não é recurso literário. Não, eu não posso falar que aquilo é porque há damas presentes. Não. Eu vou me defender agora. Peraí. Primeiro, eu não disse em nenhum momento que assisti aquela merda. Mas também não negou. Só leu a resenha. Segundo, como é que você sabe que o cara brilha se não assistiu? Não, eu sou um cara informado. Foi a mesma coisa de qualquer um. Ele ouviu falar, Maurício. Ele estava zipando ali, aí apareceu um pouquinho, né? Foi um amigo meu que assistiu, né? A informação está aí, está na nuvem. Segundo, é recurso literário mesmo, porque é da criação do personagem. Aquilo é feito de maneira proposital, para diferenciar aquele ser humano aparentemente normal, aparentemente comum. A gente não pode esquecer que no universo da Stephenie Meyer, os vampiros coexistem com os seres humanos. E aí ela usa um recurso de literatura que você é muito presente em histórias, por exemplo, de capa-espada ou em histórias de aventuras naturais, que é o recurso da mimetização do predador. O seu predador está mimetizado. Você precisa descobrir naquela mimetização do seu predador durante a narrativa. De novo, eu estou falando aqui de discurso literário. O seu herói precisa ter alguma ferramenta que faça aquela mimetização desaparecer. É por isso, ou é uma espada mágica, ou é um escudo mágico, ou é o cara brilhando. Bom, você que assistiu o Crepúsculo, ele brilha. Ele brilha, mas só o espectador vê, ou os outros que estão lá também vê ele brilhar? Primeiro, Califórnia, vai se fuder. Você está esperando isso, então. Eu não... Rubens, não, é imperdoável. É imperdoável. Você começou a falar do universo da mulher lá, a mulher que escreveu, é isso? Você começou a falar, descreveu o universo dela, você entende disso, sinto muito, caiu em conceito. Não tem discussão, não tem narrativa que explique um vampiro brilhando no sol. Eu vou responder porque
Eu assisti o Tá, então Crepúsculo só várias responder. vezes. Já que Então eu vocês me posso sacanearam responder essas mesmo, perguntas. já que vocês me Brilha sacanearam para mesmo, todo Ô, mundo. Rubão, Quando o cara o vai no Rubão tem que sol, ser aquilo igual ao brilha. Anselmo. Ele Eu assume assisti. que assistiu RoboShark. É isso. Fala aí, Anselmo, fala aí. Não, eu assisti o Crepúsculo várias vezes, porque a Thaís é apaixonada realmente pelo Crepúsculo. Inclusive, ontem ela colocou um Crepúsculo ali para. Mas a Clara estava na sala e tinha lá um antílope sendo perseguido na floresta. Falei, Thaísa, a criança não vai dormir, né? Então, aí ela tirou, né? Mas se não fosse isso, eu ia ver um Crepúsculo ontem. Então, quando o cara vai no sol ali, dá uma brilhada para todo mundo, viu? Brilha para todo mundo. Todos Quem o não veem sabe- brilhar. Oi? Todos o veem brilhar. Não é só o Todos. espectador, depois da quarta parede, que vê ele brilhando, não, né? Não, o espectador vê também. É que eles moram numa cidade lá em Seattle, lá naquela cidade. Aquilo é mais nublado que São Paulo, né? Então não tem sol direto lá. Eles moram num lugar perfeito, então eles ficam camuflados durante o dia, cara. É uma Mas terrível todo mundo. desvantagem você brilhar. É uma terrível desvantagem. Então, todo mundo vê o Califórnia. Todo mundo vê? Na história, todo Todo mundo mundo vê. vê, cara. É a grande fraqueza dos vampiros da história. Eles não podem estar expostos ao sol, eles não derretem, né? Eles não somem como a mística, como o mito natural da maioria dos vampiros. Não, mas não, eles não, não, brilham. não. Mito natural, não. O mito natural, o Não, vampiro criado a pode partir de usar o graça. sol, ele só não Não, tem os poderes. criado a partir do cinema. Criado a partir do cinema. Tá, ok. Criado a partir do Mas, cinema. Spy, vampiro é sci-fi também ou não? Não, 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 né? não, vampiro não. Não? é horror. Que raio Vampiro é que fantástico horror. Vampiro é Fantástico e horror. Isso, Tá. o vampiro ele tá Eu não achava que seria, mas só perguntando. Ô, Rubão, explica psicologicamente por que os vampiros ficam tudo arrependido, que quer voltar. Os caras têm vida eterna. Não levanta a bola, Anselmo. caras Não levanta são- a os caras bola, são- velho. Pra quê, caras são cara? ricos. Ele vai explicar, porra. É, Ô, Spy, caras faz são uma vez aí, ricos. vai, Spy, deixa. guarda dinheiro pra Me caramba. Os pergunta- caras me têm pergunta quem fez explica. 50 faculdades já, tem Vamos 30 lá. profissão, os caras. Vamos lá. Porra, Depende tá de quem transformou arrependido. ele em vampiro, entendeu? Não. Porra, meu. A grande. No mito do vampiro moderno, no mito construído a partir do cinema, e que não é só a narrativa gótica do vampiro clássico, né? O Spy conhece bem isso aí, a questão do mito, que nasce de esse vampiro narrativo que vem depois do Drácula, é uma coisa que vem mais para o nosso século mesmo, que nasce com o advento do cinema, é um vampiro muito diferente da origem do mito, né, criado. Então, por isso que a gente navega entre o horror e a fantasia, né, com esse cara. Dentro desse mito, desse vampiro moderno, foram sendo somadas características que a sociedade foi se assumindo, ele foi crescendo. Então, hoje não dá para você imaginar alguém que é eterno, que viveu, sei lá, 5 séculos, e que o cara não tenha sentido. É um cara que, aliás, um detalhe, um cara que viveu 5 séculos na proximidade da sua presa. Alguém que continuou convivendo no circuito social, né? Ora para se alimentar, ora para realmente se divertir, viver o que a vida tem de melhor. Não dá para você, na concepção narrativa do mito, não dá para você pensar em alguém que viva isso sem as dores desse próprio ser humano, uma vez que todos os sentimentos deste ser, a partir do momento da imortalidade, são amplificados. Então ele enxerga melhor, ele ouve melhor, ele corre mais, ele é mais forte. Então é natural você imaginar que os sentimentos, que as emoções também sejam amplificadas. Eu tenho uma resposta mais fácil. Hum. E isso vem do Drácula também. Isso daí tudo vem do Drácula. Isso vai da época que foi escrita. Foi escrita na época do romantismo, na época do gótico. A época que saiu as lamentações do jovem Werther e tal. Sim. Eu não consigo, eu amo aquela pessoa. Então, a pessoa, o estilo levava a esse tipo de personagem. A vendagem levava à criação desse tipo de personagem e os leitores se identificavam com esse tipo de personagem. O próprio Drácula ele é assim, é por isso que ele vai atrás da mina. É por isso que ele deseja a mina. Ele deseja uma companhia que fique ali com ele, que seja imortal e tal. E parte da premissa é que o amor é imortal. Então, buscar o amor, reencontrar esse amor e reviver esse amor
É parte do mito do Drácula original. Então, isso é extrapolado para a sociedade moderna. E aí o cinema chega, os escritores aproveitam todo esse cabedal emotivo e emocional e fala, vamos usar isso daqui, vamos costurar isso daqui aqui e vamos trazer mais gente. E aí, 100 anos depois, isso segue fazendo sentido, porque a gente tem isso extrapolando ao... Sim. Extrapolando um pouco dessa situação e pensando em imortais, por exemplo, assim, se você pega o universo do Highlander, este ponto da imortalidade das grandes relações, ele é muito bem explorado. Verdade. Ele é muitíssimo bem explorado. O cara não é um sugador de sangue, mas ele está envolto 4 séculos da vida dele em combates mortais. Uhum. E o cara só pode cortar a cabeça, tem que cortar a cabeça do cara. Então, quer dizer, você tem o fantástico da história, é isso, né? Ou, aliás, o universo fantástico começa aí. Você está em pleno século XX e você vê caras tendo que andar com a espada para se envolver em combates mortais. Porque só pode haver um, e ninguém explicou nunca. Porque só pode haver um. Você só ganha a imortalidade quando você é o último deles. Você só ganha a mortalidade quando você é o último. Você vai voltar a ser mortal quando for o último, né? Então, quer dizer, e esse espírito aí sim é muito melhor. Este ponto, né, das neuras, das dores, é muito melhor explorado no universo Highlander do que no universo dos vampiros de maneira geral. Mas é o que o Spy falou, é um reflexo imediato do momento que a gente vive. O Highlander, ele sofre pra caramba, né? Porra! Rubão, o ser humano, psicologia, o ser humano sofre porque vai morrer, desde que se entende por gente. Aí fica imortal e sofre também. Vai morrer. Vai se ferrar. Aí eu vou usar. Eu vou usar o refrão da música do Queen, que eu acho que é a melhor definição que a gente pode ter, né? Quem quer viver eternamente para ver os seus entes queridos morrer? Se for só para ver os entes queridos morrer, eu não quero, não. Agora, se for para fazer outras coisas também, eu quero. Eu também acho que supera isso aí. Vai não rodando, põe na fila de novo, roda isso aí. Não supera, velho. Rubens, eu tenho uma pergunta essencial para você que responde essa pergunta. Você trabalha em colégio, né? Por enquanto. Né? Com professores. Por enquanto. Com alunos. Por enquanto. E com pais e alunos. Deus também. E você ainda não quer ver o pessoal morrer? Eu fui claro. Entes queridos. Eu fui claro no termo. Entes queridos. Trabalho. Cara, a partir do momento que é trabalho, não tem relação com ente querido. Trabalho é trabalho. Trabalho é o inferno na Terra. É outro. Mas Rubão, aí a gente pega o Juan de los Muertos, né? Juan de los Muertos. Matamos os entes queridos. E esses imortais aí, nem doente fica, porra. E tá enchendo o saco aí com crise de consciência. Meu Deus, eu preciso ser mortal para ganhar uma artrite, ficar com as costas tudo fodidas, palhaço. É um desgraçado mesmo. Aí a gente entra de novo. A gente entra de novo aí fica esclerosado e esquece 500 anos de Isso, fica tudo ferrado, demente, mijando nas calças. Vamos brincar com a suspensão da descrença. Vamos lá brincar com a suspensão da descrença. Imagina que o cara viveu. Eu acho que chegou a hora de parar de gravar, porque é meio que extrapolando. Tá ficando meio mijado. Vai começar a comprometer.